nosso último tema da aula de hoje é inteligência financeira. Eu acredito que não é possível a gente exercer uma atividade tão ligada a dinheiro como é o poker, já que o dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho, então a gente precisa tratá-lo de uma forma adequada, sob pena de perdermos a nossa ferramenta de trabalho e entrarmos ali numa situação complicada, né, de gerir nossa carreira, de alcançar os nossos objetivos. Então, já que estamos falando de um investimento, que é o caso, o poker é um investimento de longo prazo, então a gente precisa ter uma inteligência financeira que nos permita atingir esses nossos objetivos. É fundamental. O primeiro aspecto que eu vou falar de inteligência financeira é que o primeiro grande papel que ela nos cumpre é que, como a gente falou, o poker é um jogo de uma variância muito grande no curto prazo e, ao mesmo tempo, no longo prazo, a matemática é precisa. Eu posso citar um exemplo aqui do cara e coroa, em que todos nós sabemos que temos 50% de chance de cair cara ou cair coroa, mas se a gente jogar uma amostragem pequena, como 20 vezes, por exemplo, é muito improvável que aconteça 10 e 10. Mas, ao mesmo tempo, se a gente jogar o cara e coroa um zilhão de vezes, aí a matemática é precisa. No longo prazo, a matemática é precisa. É por isso que gráficos de longo prazo são ali constantes, lineares, né? Quase que lineares, oscila quase nada. E gráficos de curto prazo, uma verdadeira gangorra. É similar a esse cara e coroa aí. Então, o primeiro grande serviço que a nossa inteligência financeira vai cumprir é que a gente consiga atingir o longo prazo. Do contrário, a gente não tem nenhuma segurança de que vai ganhar no jogo. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você tem, por exemplo, $1 milhão para investir no poker e você joga um torneio de 1 milhão de inscrição, a chance de você quebrar é muito grande. Mas se você tem $1 milhão, é um grande jogador e você joga, investe o seu dinheiro de uma forma adequada, aí você realmente, a sua chance de quebrar é quase zero. Eu diria até que zero. Falando de forma adequada, o investimento sendo aplicado de forma adequada, é zero a chance de quebrar realmente. Porque aí você vai atingir o longo prazo. E se você prevalece sobre o seu jogador, sobre os seus adversários, o seu longo prazo é um longo prazo vencedor. Por outro lado, se você é um cara que ainda está começando, ainda não desenvolveu muito as suas habilidades técnicas, mentais, emocionais, você ainda precisa se descobrir como um jogador vencedor. Então não adianta você atingir o longo prazo, porque o seu longo prazo é perdedor. Então o que acontece? É muito importante que você primeiro desenvolva a parte técnica, mas é óbvio que como que você vai desenvolver ela com o menor custo possível? Jogando torneios mais baratos. Não tem por que você ficar investindo em torneios caros se você não bate aquele jogo. O seu longo prazo é perdedor naquele jogo. Você pode até ganhar um torneio aqui, outro ali, mas se continuar jogando, você vai perder dinheiro. É o caso dos cassinos, por exemplo. Quando você joga contra o cassino, o seu longo prazo é perdedor naquele jogo. Agora você pode sair um dia ali vencedor, é óbvio. Mas então é importante que a gente atinja o longo prazo, e para isso a gente precisa ter inteligência financeira, controle de bankroll. Controle de bankroll que eu costumo dizer que é como usar camisinha, né? Todo mundo aconselha, mas ninguém faz. Ou muito pouca gente faz, digamos assim. É um daqueles conselhos que, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Eu convivi, com muita gente aí, vocês podem imaginar ao longo desses meus 10 anos de carreira, e a dificuldade que as pessoas têm de aplicar ali conceitos de gerenciamento de bankroll, de investir o dinheiro deles de uma forma adequada para que eles não quebrem. É realmente muito difícil disso acontecer, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, sabem que é necessário, mas ali a parte emocional, num cenário específico, faz com que ele, por diversas razões, ele não consiga cumprir esse papel. Então, às vezes ele está numa reta lá que ele perdeu muito, e aí a vontade dele recuperar é maior do que o autocontrole dele de seguir o passo a passo. Então ele vai lá, aumenta os buy-ins para que recupere aquele dinheiro rápido. Enfim, não está respeitando conceitos importantes aí de inteligência financeira, de controle de bankroll. Então é muito importante que a gente consiga atingir o nosso longo prazo depois que a gente se torna um jogador ganhador. Antes disso, a gente precisa lidar com o dinheiro de uma forma que a gente aprenda o máximo possível
com o menor investimento possível. Ou seja, você vai perder um pouco no início, mas que perca pouco, não perca muito. Beleza? Isso é bem importante. O outro elemento que eu queria falar de inteligência financeira é o dilema do volume, né? O dilema do volume, falando aqui de... Aí que pode ser de qualquer área do poker, pode ser tanto torneios como cash games, mas eu vou focar em torneios, que é a minha área, que eu tenho, é a minha especialidade. Então, o dilema do volume. Esse aqui eu acho uma coisa assim, muito curiosa, porque muitos jogadores estão começando a jogar agora e eles já querem imprimir um volume muito grande. Por quê? Porque eles escutam muito os jogadores profissionais falarem que é importante você volumar, que é importante você jogar várias mesas para alcançar o longo prazo mais rápido. Mas como eu acabei de falar, se o seu longo prazo é perdedor, de nada adianta você atingir esse longo prazo mais rápido. Você quer, na verdade, retardar ele. Então, como que a gente pode fazer isso? Jogando menos mesas para assimilar o máximo de conhecimento possível, prestar atenção em cada cenário, prestar atenção em cada ação, ver como que a gente pode lidar melhor com aquilo. Depois dali, sai da mesa, estuda o jogo. Então, nesse formato em que você está ainda assimilando conhecimento, se descobrindo como jogador, evoluindo, você ainda não se descobriu como jogador vencedor, o meu conselho é que você jogue o mínimo de mesas possível, 1, 2 que sejam, para você assimilar o máximo que possa de conhecimento, sem investir rios de dinheiro nisso. Agora, se você é um jogador que já bate os limites que joga, aí sim você começa a pensar em atingir o longo prazo volumando. E aí você vai fazer ali o seu cálculo de, 4 meses eu vou bem, 5 já não vou tanto, 6... Você tem que achar ali um número de mesas ideal para você jogar e que esteja adequado com a sua habilidade, né? De acordo com a sua habilidade. Porque, por exemplo, às vezes o cara é capaz de jogar 10 mesas e o outro não é. Então, enfim, você tem que achar isso aí, olhar para dentro de si, enfim, se julgar de forma honesta para você ter um melhor aproveitamento nisso. Então, eu vejo muito esse tipo de erro. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, cara, jogue poucas mesas, esqueça de jogar muita mesa. Mas como muito se falou em jogar várias mesas, mas todos os jogadores profissionais, mas é aquele grande problema que você pega uma coisa enxertada do outro e traz para você e executa sem uma prévia reflexão. Então, algo que funciona para o outro não vai funcionar para você a priori. Talvez funcione, mas não é sempre assim. Não serve, enxertos não servem. O que é interessante é você entender as razões pelas quais ele sugere que você jogue muitas mesas. Isso é importante. Agora, não quer dizer que vai servir para você. Então você entende ali o raciocínio do cara e quando você talvez alcançar ali um patamar parecido com o que ele se encontra hoje, aí você fala, agora sim faz sentido eu jogar mais mesas. Agora faz sentido eu otimizar os meus ganhos, já que eu me tornei um jogador ganhador. Antes disso, não. Antes disso, joga poucos torneios. Você aprende mais jogando poucos torneios. Quanto mais mesas você joga, mais o jogo é um jogo mecânico, menos observação você tem. Então você precisa ali ter domínio de cenários para fazer isso de uma forma lucrativa. Então é importante ali, em processo de aprendizado, jogar poucas mesas. Beleza? Isso é bem importante. O próximo tema, que tem tudo a ver com isso, é seleção de torneios. Tem uma frase que é antiga no mundo do poker, que eu escuto lá desde sempre, quando eu comecei, que é a seguinte: se você é o 10º melhor jogador do mundo e você joga todo dia contra os 9 melhores do mundo, você vai quebrar. O seu longo prazo é perdedor nesse jogo. Então você vê, eu acho que essa frase retrata bem a importância de seleção de torneios. Você tem que ali buscar sempre jogar torneios que você consiga prevalecer sobre os seus adversários. Identificar isso no primeiro momento, ter a disciplina de jogar somente esses torneios. Agora é óbvio, se você é um cara, hoje aqui eu quero dar um tiro num torneio mais caro, que eu não tenho edge, que eu não tenho vantagem, que eu não prevaleço, mas assim, estou fazendo isso de forma consciente. Tem problema, Xenor? Não tem problema nenhum, desde que não seja a regra. Você não pode sair muito ali da sua linha de raciocínio que você identificou que é melhor para você. Então você bate esses limites,
joga sempre esses limites e dá uns tiros aqui mais acima, porque vai que uma variância de curto prazo ele acerta, aí você já dá um salto, muda de patamar, enfim, aumentam suas possibilidades. Então, seleção de torneios é algo que eu sempre estive muito atento, desde sempre. Eu procurava jogar em horários que os fields eram mais fracos, eu fugia ali daquele horário principal, onde as premiações eram maiores, mas era onde os melhores jogadores estavam. Então eu sempre busquei aí fazer uma seleção de torneios adequada para diminuir a variância do meu jogo, para que aquilo me desse ali resultados mais constantes e uma qualidade de vida maior, ainda que eu estivesse ganhando menos. No longo prazo, talvez. Nem sei se é o caso, que aí é uma análise mais complexa, mas é importante você identificar o que você quer. Eu sempre pensei, assim, um dos meus objetivos era não quebrar. Eu tive uma dificuldade grande para poder ser jogador de poker, então eu tinha muito claro na minha cabeça, inclusive uma promessa que eu fiz de não quebrar. Eu não posso quebrar, porque eu quebrar eu vou parar. Eu não vou conseguir lidar com isso. As adversidades que eu vivo, familiares, já são tão grandes, sem quebrar. Você imagina se eu tivesse quebrado. Então eu tracei a minha carreira de uma forma em que eu não quebrasse. A minha constância de resultado sempre foi mais importante, sempre foi uma meta para mim, muito maior do que alcançar um big hit, por exemplo. Então, eu agir com coerência nesse sentido, aquilo que eu falei lá atrás. É importante a gente ter uma meta clara e agir de coerência com coerência para alcançar ela. Do contrário, a gente fica ali sambando, perdido, navegando à deriva. Então, seleção de torneios é muito importante, cada vez mais importante, já que o poker está cada vez mais nivelado por cima. Então, você buscar ali edge, né, um edge, uma vantagem, onde quer que você tenha, onde quer que você encontre, é fundamental. E seleção de torneios, sem dúvida, é um desses cenários em que você consegue tirar muito proveito. A outra questão que eu queria falar é que muito se pergunta, né? Xeno, como que eu estabeleço ali um gerenciamento de bankroll adequado? 100 buy-ins para torneios, não sei o que. Aí cada um tem uma fórmula lá, um método diferente. Tem gente que trabalha com o valor da reta, tem gente que trabalha com números específicos de buy-ins de torneios. Eu vou lhe ser sincero, eu acho que isso tudo serve tão somente para auxiliar o entendimento da coisa, de como você enxergar isso, de uma forma que depois você consiga colocar a sua verdade naquilo ali. É o que eu falei, não dá para você enxertar de trazer para cá e achar que aquilo vai resolver seu problema, não vai. O que você precisa fazer é identificar as razões pelas quais aquele cara fez aquela sugestão, tentar mergulhar no mundo dele e falar, por que ele me dá esse conselho? Por que ele acha legal isso aqui? Você assimilar aquilo e depois formular suas convicções nesse sentido. Isso aqui é importante. Porque o que é que acontece? O talento, e aqui quando eu coloco talento, eu coloco muito para resumir, mas assim, seria muito assim, o seu preparo, né? O quanto que você prevalece sobre os seus adversários. Quanto que você tem de edge sobre o field que você joga. Então, isso vai ser, por exemplo, uma premissa muito importante para você, a partir daí, escolher se você joga com 40 buy-ins, se você joga com 100 buy-ins, se você joga com 1000 buy-ins. Se você joga, por exemplo, se você está jogando jogos mais caros, você naturalmente tem você prevalece menos sobre os jogadores porque o nível é mais alto. Então, você precisa ter assim eu vejo, você precisa ter um número de buy-ins maior para jogar nesses limites maiores do que você precisaria ter para jogar limites menores. Então você tem que ficar fazendo ali os seus ajustes, sempre pensando nisso. O quanto que eu prevaleço sobre o field, o quanto que aquele jogo tá difícil, que não tá, e aí a partir daí formular suas convicções e escolher um caminho. Mas não tem fórmula nesse sentido. O importante é realmente você encontrar a sua, formato que lhe deixa mais à vontade para alcançar o seu objetivo principal, aquele que a gente traçou lá no início. Sua meta de longo prazo, onde você quer chegar nos finalmente. O seu longo prazo qual é? Ser o melhor do mundo? Ganhar um WSOP? Ganhar um BSOP? Enfim, aí cada um tem o seu. Mas enfim, é importante que você tenha a ferramenta necessária para chegar lá, que é o quê?
O dinheiro. No poker é o dinheiro, não tem jeito. Se no golfe você precisa de tacos de golfe para jogar, no poker você precisa de dinheiro para jogar. Não tem jeito. Então você vai precisar ter essa inteligência financeira para conduzir a sua carreira. Não foram poucos casos, eles estão aí em cada esquina, é só você procurar, de jogadores brilhantes que enfrentaram muitas dificuldades, não por serem ruins, jamais por isso, jogadores brilhantes e que, com o passar dos anos, eles somem, eles já não quebram, não ficam pelo caminho e tal. E, caras que poderiam ter uma carreira brilhante por anos e anos e anos, mas simplesmente administraram mal seus recursos, a sua ferramenta de trabalho, que é o dinheiro, eles não lidaram de forma adequada com elas, e aí depois fica pelo caminho, e aí fica difícil, né? Porque você começa a entrar num ciclo negativo de, já estive no topo, aí desci e quebrei. Aí como voltar a estar lá, né? Num cenário que cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil. Então, é muito importante você juntar dinheiro, usá-lo de forma adequada, porque isso vai lhe propiciar um bem-estar, capacidade de descansar, por exemplo. Às vezes você está saturado do jogo, quer ter um descanso, quer, sei lá, tirar um mês de férias porque não está indo bem, está sentindo que a cabeça está pifada. Como que você vai fazer isso, por exemplo, se você está ali no limite, devendo na rua? É muito difícil, muito complicado. Definitivamente, você aumenta muito as suas possibilidades de não dar certo. Então é muito importante que você tenha ali uma disciplina financeira adequada para que você tenha uma carreira mais duradoura, mais saudável e de maior bem-estar também com você, já que, como eu falei, poker é uma atividade extremamente exigente, é uma atividade que lhe testa a todo momento, o seu emocional ele fica ali um turbilhão de emoções. Então, aonde a gente puder, em qualquer lugar que a gente possa tirar vantagem ali, sabe? Tipo assim, se eu for disciplinado financeiramente, eu vou ter eu facilito a minha vida, então pronto, vamos lá, vamos fazer assim. Se não for o caso, beleza. Mas se for o caso, tem que ser feito. Qualquer coisa que a gente possa fazer que facilite a nossa vida, eu acho que deve ser feito. Principalmente numa atividade tão exigente como é o poker. E sem dúvida, inteligência financeira, controle de bankroll, é muito importante nisso aí. É um dos temas mais falados, eu acho, que na literatura do poker, e um dos menos bem assimilados. Ou, ao invés de bem assimilados, eu poderia utilizar a palavra dificuldade de implementar. As pessoas às vezes até entendem a coisa, mas para colocar em prática, exige que você tenha um controle emocional muito grande e uma capacidade de lidar com o dinheiro assim, de forma saudável, para que você não se perca nessa área. Beleza? Então, poker como sendo investimento, nada mais justo de que você trate ele como tal e utilize a ferramenta que é importante demais para o jogador de poker, sem ela ninguém joga poker, que é o dinheiro. Beleza, galera? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês um balanço entre um jogador ideal, entre dois tipos de jogadores, na verdade. Entre um jogador que oscila mais e outro que oscila menos, mas que o que oscila menos tem um A-game que ele não atinge o topo, por exemplo, do que o cara que oscila mais. O que é melhor ser nesse sentido? E o A-game é sempre o que a gente está buscando, né? Tá no auge ali do nosso rendimento. É óbvio que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Então é por isso que eu trouxe esse gráfico aqui. Digamos que a gente fosse esse jogador de laranja aqui, ó. Ele é um cara que dá pra ver que ele é extremamente constante. Ele é 9, 9, 8.9, 9. Ele não oscila nada. É óbvio que isso aqui, eu não acredito nesse tipo de jogador, porque isso aqui é uma máquina, não é um ser humano, mas ele serve, eu acho, bem para ilustrar o que a gente pretende como jogador de poker, é alcançar essa constância, essa regularidade, oscilar o mínimo possível. É muito melhor você ser esse jogador que oscila muito pouco, do que ser, por exemplo, um craque da bola, um gênio do baralho que eventualmente você chega aqui e atinge um 9.4, como é o caso desse jogador azul, mas você também tem 7.6, tem 6.2, tem 7.4. Se você faz uma média de tudo que ele é em termos de jogo, você vai ver que
a média dele é muito menor do que um cara ali mais constante. Então, às vezes, esse cara mais constante, ele não dá show, ele não dá espetáculo, ele não faz jogadas belíssimas, que é algo, inclusive, que muito jogador busca fazer, que acha bacana, pô, sou agressivo, sou não sei o que lá. Tudo bobagem, né? Se a gente pensar no principal, que é você ser lucrativo, é importante que você defina, enxergue, busque o que nos transforma de uma forma maior, né? Ou como que a gente se torna mais lucrativo. Se é sendo constante ou se é sendo um gênio da bola que oscila pra caramba e tal. Sem dúvida, sendo constante é o melhor caminho. Poker é um jogo de quem erra menos no longo prazo. Então, se você é aquele cara ali que erra muito pouco, que oscila pouco, você está muito mais próximo de alcançar seus objetivos enquanto jogador de poker do que aquele cara que, porra, de vez em quando dá um show, de vez em quando vai lá para baixo, porra, rasga dinheiro. Então, muito importante a gente ter aí acho que esse slide ilustra bem o perfil ideal de jogador. Acho que é o que a gente tem que buscar ali, oscilar menos. É bem importante isso, a gente se policiar para chegar nesse alcançar esse objetivo, né? Por último, eu queria agradecer você pela presença. Foi um prazer muito grande para mim aqui inaugurar o nosso curso. Eu estou muito satisfeito com esse nosso projeto, eu estou muito empolgado com ele. Eu realmente acredito que o Line-Up vai revolucionar o ensino de poker. Em breve no Brasil a gente vai apresentar um formato nunca antes visto para se ensinar poker. Então eu definitivamente sugiro que você fique com a gente. Vai ser um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E a gente está dando o nosso melhor. A gente está buscando, assim como você está buscando evoluir no poker, a gente está buscando evoluir a nossa didática, a nossa capacidade de assimilar conhecimento e disponibilizá-lo para você. Então eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Fique com a gente. E a próxima aula vai ser com um cara que para mim é o maior de todos. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, por mais que possa parecer, sei lá, falácia, porque é meu sócio e tal. Mas para mim é o melhor professor que eu já vi de poker, é um cara extremamente brilhante. Raul Oliveira, um dos pioneiros do poker nacional, junto com o Christian Cruz, 2 pioneiros na verdade. Então, se você ainda não escutou o Raul, eu realmente lhe aconselho a fazer, depois você me agradece, porque eu não conheço nada igual a ele dando aula de poker. Beleza? Então obrigado aí, fique com a gente, um grande abraço.